o esporte em geral, ele é uma forma de educação, principalmente para as crianças. Quem tem filhos pequenos, se eu pudesse dar uma dica, gente, eu diria, inclua na vida do teu filho esporte. Eu pratiquei handebol, vôlei, futsal, enfim, quando criança, e me trouxe uma bagagem muito legal até os 14 anos, quando eu pratiquei e joguei, que me transformou. Esse instinto de socialização, ele é muito forte, aflorado quando você pratica um esporte. E aí você está falando da questão individual também. Mas aí eu incluo o coletivo, e agora, principalmente na atualidade, para que os pais e as crianças que estão hiperconectadas entendam essa necessidade, porque vivemos momentos de quê? Pais que têm filhos únicos, ou no máximo 2. Crianças que estão extremamente individualizadas na questão de ficar só naquele reduto, não sabem o que que é. Você morou numa república 13 anos. 13 anos. Não, dos 13 aos 17 Não, anos. sim, mas eu Sim. digo, com 13 anos você Sim, foi. com 13 anos eu já fui morar fora de Nessa casa. idade, Roxon, muitas adolescentes, enfim, naquela época, viviam uma vida totalmente diferente. Você acha que foi... O que mudou na tua vida? Você acha que o que foi mais importante nessa fase? Enquanto todo mundo estava ali vivendo aquela fase da adolescência e tal, você já estava trabalhando profissionalmente com esporte. Sim. Não, eu tipo assim, eu curti minha vida de adolescente, assim, eu fui em bastante baladas e festa, mas sempre cuidando muito. Já tinha uma mentalidade totalmente diferente. Bem diferente com o esporte. Ele assim, ó, eu tinha um sensei de São Leopoldo, o seu Almerindo Batista. O cara é uma lenda em São Leopoldo, esse Almerindo. Ele é professor de biologia aposentado e major do Exército brasileiro. Então esse cara, o que ele falava? Ele é uma faixa coral de judô, né? Ele falava que tipo assim, a criança que está no esporte, ela vai se firmar no esporte, não vai se firmar na bebida, do vício, do álcool, ela vai conseguir... Muda a mentalidade. Muda tudo, porque a criança está se firmando no esporte, entendeu? Ela não vai atrás de se firmar como um adulto com um cigarro, se firmar como um adulto com uma bebedeira. Não, ela vai se firmar dentro do esporte. Isso daí é uma pegada totalmente diferente. Muda muito. Agora, você falou em sensei. Como é que foi essa tua transição do handebol para o judô? A transição foi assim, ó. Eu na época, foi o último ano que eu era joguinhos em Concórdia, né? Que eu jogava de handebol. Eu estava disputando a armação esquerda com outro atleta que era extremamente habilidoso e tinha uma impulsão assim sensacional também, né? E daí para buscar esse extra, eu fui buscar no judô. Daí nesse extra eu fui buscar no judô. E na Cerçadia lá tinha judô. E daí eu comecei a lutar judô para conseguir alcançar a performance adequada pro handebol. Ah, então entendeu? O judô seria só um plus para te ajudar no handebol. Isso aí, para ajudar, tipo, a perder peso, ficar mais leve para ter uma impulsão maior e ter mais força também. E daí já me colocaram para disputar os joguinhos. Já fiquei em segundo lugar, fiz a final. Já 1 ano de treino, já fiz final. Tá, mas o que você acha que, agora aqui falando para quem tá vendo e nos ouvindo, o que você acha que é o teu diferencial? Por exemplo, você saiu do handebol, que você entrou ali já de cara, te colocaram num time para você competir, já trabalhar profissionalmente. Não vamos nem questionar a questão física, porque assim, é visível, você é um cara grande e tal, tem toda essa pegada. Mas essa questão de habilidade mesmo, porque um esporte completamente diferente. Peraí, eu entrei no judô para me auxiliar no handebol e eu já tô disputando. O que você acha que é o diferencial? O meu diferencial foi assim, agilidade com força. Eu sempre tive bastante agilidade e força junto. E conseguia pegar a técnica com facilidade, sabe? Tanto que quando eu saí ali do judô, ali que eu disputei o judô, que eu ganhei o 2º lugar, Na primeira competição você ganhou o 2º lugar? Já ganhei o 2º lugar de Joguinhos Abertos de Santa Catarina. Primeira competição minha. Eu lutava de faixa branca, pra tu ter uma ideia. E o cara era o cara fez a final, comigo era faixa verde. É porque no judô é mais ou menos o mesmo peso, sim, o mesmo tamanho. Não, ali sim, nos joguinhos tem que bater tudo. Só a faixa não batia, o tempo de treino não batia os dois, sabe? Cara! E daí foi ali e tal. Depois eu voltei pra casa, eu voltei pra Maravilha, fiquei uns 3, 4 anos, fiquei em Maravilha. E fiquei treinando judô, mas peguei a graduação da faixa azul. E daí, quando entrei na GABA,
que lá a Gaba tu treinava com 10, 15 faixa preta, sabe? Era bastante... Era pauleira, Não, né? não, ali não tinha. Eu entrei faixa azul e joguei um faixa preta de Sotogari. Eu joguei o cara de Sotogari e aquele preta caiu, os outros olharam assim, meio que não acreditando, e aquele boato rodou a região ali, sabe? O bafafá, né? Imagina, faixa azul jogando faixa preta. Não tinha fundamento, sabe? E daí naquela semana, que sabe quem me apareceu lá na semana seguinte? Edmilson Conceição. Quem que era Edmilson Conceição? Edmilson Conceição era o reserva do Flávio Canto da seleção brasileira. Uau. O cara altíssimo nível, assim, que não tinha. Apareceu para competir contigo. Não, apareceu para treinar, que ele estava treinando, que ele queria pegar vaga de titular da seleção, né? Que ele estava de reserva e queria... Eu disse, não, vamos treinar comigo ali para tu pegar. Não tinha o que fazer com o cara, sabe? O cara era uma técnica, ele tinha uma mão, era maior que a minha, e quando ele fechava a mão no meu kimono, eu não conseguia mais abrir a mão, porque era um alicate fechado ali, não tinha o que fazer, sabe? Era só cair e esperar a pancada. Mas aquele dia, o cara me deu uma pancada atrás da outra, de queda, sabe? Muito violenta, assim. Daí eu desci lá embaixo, que a Gabi era 2 pisos, né? Eu desci no piso lá, eu ia vomitar, eu erguei a cabeça pra cima, assim. Falei, não vou vomitar. Beleza, agora vamos embora. E daí na semana seguinte, que isso era uma sexta que ele apareceu lá, na semana seguinte o Almerindo já começou a falar, guri, você é meu pesado, meu guri. Tu é meu pesado, ele falava. Tu é meu pesado. E me tirou pra filho dele, praticamente, né? Porque eu sempre vinha pra casa, levava 1 quilo de erva. Passou pela prova de fogo. Eu acho que sim. Eu acho que foi um teste ali pra ver se o cara dá continuidade ou não dá continuidade aos treinos.